E aí você falou o seguinte, de que a mulher tem que dar prazer pro homem. Mas o homem também não tem que dar prazer pra mulher? O homem também, nessa mesma crença evangélica, cristã, ele também não está sendo preparado para poder, em comum, igual, trazer o mesmo prazer que essa mulher é instruída a dar para o homem? Interessante, quando a gente pega o livro de Cantares, a gente vê muito essa troca, né? Sim. Da mulher esperando o amado e dando prazer para ele, e o amado falando de cada parte do corpo que vai dando prazer para ela. Mas a gente vem no Novo Testamento, principalmente com a formação do cristianismo, o apóstolo Paulo lutando lá para se colocar entre os judeus, os romanos e os gregos, uma nova religião sendo formada. O apóstolo Paulo, que eu tenho uma hipótese pessoal de que ele era uma pessoa assexual, porque já até falaram comigo, não, mas o apóstolo Paulo, ele era contra o sexo, né? Eu não acho que ele era contra o sexo. Eu acredito que ele não via a necessidade da existência do sexo. Você pega lá em 1 Coríntios 7, ele vai falando, olha, gente, não tem necessidade de vocês transarem, não usando essas palavras, né? Por que vocês não ficam igual ele? Olha lá, as viúvas que se mantenham castas, as virgens que se mantenham assim, mas como vocês não se aguentam, então que vocês se casem. Então, dá uma impressão que o sexo para ele não era uma coisa importante. Então ele traz muito, o início do cristianismo tem um peso muito forte da teologia paulina. Então a gente vê lá muitas regras para as mulheres serem submissas, para as mulheres se calarem, para as mulheres servirem os seus maridos. E aí até traz aquele texto de Gálatas, né? As mulheres sirvam aos seus maridos como a igreja serve a Cristo. E o que sobrou para os homens? Que amem suas mulheres como Cristo ama a igreja. Tá, mas é um pouquinho... É assimétrico, né? A mulher tem que servir e o homem tem que amar. Então tá aqui numa hierarquia clara de que o homem está acima. Então eu não vejo no Novo Testamento algo muito claro sobre essa igualdade da troca de prazer. Né? É possível fazer uma releitura... Pontuada, né? Prazer ponto, né? Pontuado, sim. É possível ser cristão e fazer uma... Eu super defendo, né? As pessoas acham que por eu não ser mais cristã e por eu falar muito de religião, que eu sou contra o cristianismo. Não. Eu acredito no Estado laico, onde todas as pessoas têm o direito de exercer e seguir a fé que desejam no seu coração. Sim, sim. Todas as religiões, inclusive o cristianismo. Creio assim também. Agora, eu também acho que a gente precisa fazer uma releitura das coisas, né? Não dá pra gente pegar um texto que foi escrito lá 2000 anos atrás, ou do Novo Testamento, 4000 anos atrás, e falar, é assim hoje? Entendi. Então, com relação ao prazer, a troca do prazer entre homem e mulher, é possível fazer releituras, né? Então, vamos pegar esse texto que fala do quanto o marido tem que amar a esposa, da forma como o Cristo ama a igreja. Então que nível de amor é esse? De se entregar, em quais pontos, de abrir mão, de se submeter também, né? Pensando que Jesus teve que se submeter aos humanos por amor a eles, para salvar os humanos do pecado. Então, esse nível a gente não vê as pessoas falando, né? A gente vê um nível hierárquico do homem estar acima. Ai, tá bom, eu cuido de você. Eu amo você, agora me serve. E você não acha que foi a religião que criou esse pum do homem? Porque quando você fala o homem, e aí eu tô fazendo aqui defesa do homem, tá? Quando você fala assim que o homem criou isso, e eu penso no homem como um contexto geral, né? E as religiões, todas elas, por exemplo, sabe essa coisa de que a igreja assembleia, a do A, do B, do C, a igreja presbiteriana, a independente, não sei o que, aí quando você vai futucar lá para entender, por que abriu outra igreja? Porque um brigou com um, que brigou com o outro, que brigou com o outro, que brigou com o outro, e aí, pro ego não ficar tão machucado, ele abre uma igreja também, aí é a visão dele, aí é a leitura, a interpretação dele. A visão que me parece é que quando o homem põe a mão do negócio, fede tudo, sabe? Mas partindo do princípio das escrituras, e aí quando a gente pensa assim, será que esse amor do homem também não vem do prazer de cuidar, de trocar a vida dele para que
cuidar... Nossa, parece um pensamento até do brabo hétero, né? Mas é o sentimento que talvez eu tenha. De quando eu olho para minha esposa, desse cuidado. E quando eu penso no cuidado do amor, é de também dar prazer a ela, de também satisfazê-la a ela, também de cuidar e dar o espaço devido para que ela faça tudo o que ela queira. Claro, seria lindo se todo mundo falasse bonitinho assim, porque às vezes nas minhas práticas normais, como um homem, e assim toda pessoa falha, a mulher e o homem também, a gente comete nossos erros. Talvez em alguns momentos eu já fui grosso com a Mariana, como eu devo ter sido grosso com a minha irmã, e como fui grosso com a minha mãe, as mulheres da minha vida, né? Mas será que esse amor ele também não está pautado em fazer tudo isso que você está falando? Que a mulher foi oprimida e o homem... por que o homem não foi oprimido? Mas será que o homem também não foi oprimido pela religião? Então, vamos lá. Quando você fala, né, da questão do humano, a gente não pode esquecer que a gente não está desligado de uma cultura, né? De uma história. E a história ela não é imutável. Ela não é atemporal. Ela vai se transformando. Há pouco tempo atrás, há poucas décadas atrás, o divórcio não era aceito nas igrejas. Na época que meu pai era pastor, há 40 anos atrás, eu lembro que ele teve problemas teve que disciplinar membros que se divorciaram. Hoje, as igrejas evangélicas aceitam pessoas divorciadas. Eu fui uma delas, né, nesse meio, na época ainda era da igreja. Então, assim, há mudanças, né? A gente não pode... Por mais que você acredite que talvez em passos curtos, né? Por mais que acredite que a Bíblia é um livro sagrado para quem tem a fé cristã, a gente não pode tirar ela de um contexto histórico, de um contexto cultural. Então, quando se fala de opressão, a gente está falando de um contexto sociocultural e histórico patriarcal, no qual os homens são os cabeças, os homens dão as ordens, fazem as regras, fazem as normas, decidem sobre os nossos corpos, decidem sobre o nosso prazer. E aí a gente pega a história do sexo no cristianismo. Tem um historiador que chama Ronaldo Weinfass. Eu amo o texto dele, apesar de ser um texto da década de 90, eu uso esse texto até hoje, porque ele faz uma caminhada histórica durante os séculos sobre como foi mudando a visão sobre sexo, virgindade e amor na história do cristianismo, na cultura ocidental. Certo. Até a questão da sodomia foi mudando, né? Você sabe de onde surgiu a sodomia? Na verdade, eu não conheço, me ajuda. Tá. Hoje o pessoal fala, né? Sodomia são homossexuais, tá? Tá. Resume-se assim. A história da sodomia, e isso é muito interessante pra gente entender o contexto sócio-histórico. Tá. Gênesis, e agora eu não lembro se é Gênesis 9 ou 11, gente. Tá, história de Sodoma e Gomorra, a história de Ló. Tá. Então, acho que é Gênesis 11. Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Sim. Abraão implora para ele manter a família de Ló, do sobrinho dele. Então, tá bom, então eu vou enviar 2 anjos lá para salvar eles, porque depois eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vão lá os 2 anjos, bonitões, batem lá. A gente é anjo do Senhor. De repente, vai a galera lá de Sodoma, os homens héteros lá de Sodoma. Dá esses anjos aqui que a gente quer comer eles, a gente quer estuprar eles, a gente quer estuprar eles. E aí Ló fica desesperado, né? Nossa, como assim? Eles são anjos do Senhor, né? E ele põe os anjos para dentro de casa e fala assim, não, toma aqui, eu tenho 2 filhas virgens. Façam com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nos anjos do Senhor. E eles tentam, não, a gente quer eles. E aí os anjos vão lá, botam um clarão que eles ficam tudo desnorteados, e aí eles fogem. E aí Deus destrói Sodoma e Gomorra. Todos os textos do Antigo Testamento que citam Sodoma e Gomorra como exemplo, eles falam sobre os homens quererem estuprar os anjos? Não. Eles falam sobre, Sodoma foi destruída porque eles não cuidavam dos órfãos, das viúvas, das pessoas em situação de vulnerabilidade, se a gente for colocar nas palavras de hoje. Sim, de hoje. E eles não eram hospitaleiros. Por que eles queriam estuprar os anjos? Porque eles eram bonitos? Porque eles eram gay? Não, porque eles eram forasteiros e eles queriam punir esses forasteiros que estavam ali. Lembrando que estupro não é sobre sexo, estupro é sobre violência. O cara pode ser broxa e pode estuprar com um pedaço de pau.
Então, não é sobre sexo, é sobre violência. A violência ali não era porque homens queriam fazer sexo com outros homens, mas porque eles queriam ser violentos, agressivos contra pessoas que eram de fora. E durante todo o Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra é lembrado assim, não sejam como Sodoma e Gomorra, que não tratou bem as pessoas de fora, que não cuidou das suas viúvas e dos seus órfãos. Aí no Novo Testamento é que vira uma chavinha, Paulo, né? Começa a associar sodomia com pessoas que tinham desejo, que não conseguiam controlar os desejos sexuais. Tá. E aí, no decorrer da história do cristianismo, a palavra sodomia vai mudando de significado. Por um tempo eram pessoas lascivas, que não controlavam seus desejos. Com o passar do tempo, foi pessoas que faziam sexo anal, mas também sexo oral, até por fim ser identificado como os gays, homens que transam com outros homens e terem punição até de castração ou enforcamento. Então perceba como uma palavra que teve o começo lá em Gênesis foi mudando esse significado já no Antigo Testamento e depois no decorrer da história. Desculpa. 19. Eu falei 9 ou 11, 19. Boa. Obrigada. Então, pra gente pensar, isso só com relação à palavra sodomia. A questão do sexo é a mesma coisa. No início do cristianismo, eles estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento. Eles não achavam que iam ter 2000 anos sem a volta de Jesus. Sexo para eles, filhos, não fazia sentido. Então o ascetismo era muito forte. O ascetismo era isso, praticamente negar a carne, viver em oração, viver em pureza. Então nos primeiros séculos, o sexo era para os ímpios, não era para os escolhidos de Deus. Só que eles viam que famílias estavam se formando, igrejas estavam sendo construídas, né, lá para o 3º século. O cristianismo foi institucionalizado e a coisa precisou dar uma ordem, né? Vamos colocar ordem nisso aqui. E aí começaram a colocar regras a respeito do sexo. Mas ainda era uma coisa muito ruim. Então o sexo assim, é só para procriação. Então tinha regras. Não pode sentir prazer, não pode fazer oral, não pode, não sei o que, tinha várias regras. Chegou um momento, agora eu não lembro qual século que era, que tinham tantas prescrições que só podia fazer sexo, aliás, não podia transar em 269 dias do ano. Uau. E tinha assim, um jeito certo de transar. Então, assim, de repente não pode, aí a igreja começou a perceber o poder político que tinha na questão do casamento, que a igreja não intervinha no casamento. Isso já Romanos, Igreja Católica, lá atrás. O cristianismo começou na Igreja Católica. Isso tudo, claro, pra gente entrar nesse lance, o porquê que o sexo hoje ele é dessa forma, dentro das igrejas e fora delas, e o porquê que isso afeta hoje o gay, o LGBT, toda essa galera, né? Então, e aí foi mudando, né? Tanto quando chegou no século XII, que é que o casamento precisou ser sacramentado, eles falaram assim, tá, e agora? A gente falou 12 séculos falando que isso aqui é errado, agora a gente tem que provar um casamento pelo sexo, então vamos colocar normas. Então aí começou, não, o sexo é sagrado dentro do casamento, o sexo não sei o quê, e aí foi criando normas. O amor foi entrar lá para o século XV e XVI, não se falava de amor dentro da igreja. Então, para você ver como que foi caminhando. Aí, porque a princípio, né, antes da reforma, a igreja cristã era católica, né? Virou católica, depois veio a reforma, e depois veio outras ondas de mudanças no mundo evangélico, mas eu estou pondo o cristianismo no mesmo pacote. Você acha que toda essa história, essa forma dessa forma primitiva de pensar foi afunilando para que a religião tivesse o controle sobre o sexo, sobre a cabeça das pessoas e moldasse uma sociedade padrão? Pensando que foi a religião que moldou a moral da sociedade, sim. Mesmo quem não é cristão, quem nunca pisou numa igreja, tem a moral cristã como base da nossa sociedade. Para entender o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Os tabus sexuais, né, giram em torno de coisas assim. As igrejas tinham muito medo, né, de falar de sexo. Hoje já está mais aberto porque
o que eu sinto é que vai se perder na mão. Então é melhor abrir muitos assuntos, inclusive do pessoal homo, né, para que isso fosse... não tantas pessoas saíssem, não tantas pessoas abandonassem, né, a religião para viver fora dela. Então, e por isso até tem igrejas hoje, né? Inclusivas, né? É interessante você falar sobre a questão homossexual, porque assim, no século XIX, a igreja perde poder sobre a questão da sexualidade, porque num momento histórico pós-darwinismo, da ciência ganhando força, né? As pessoas, os médicos tentando explicar tudo pela biologia, são os médicos quem define o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Só que eles trazem essa carga, né? Na sexologia, tanto na sexologia, na psicanálise, o sexo correto, o sexo normal é entre um homem e uma mulher, o encontro do pênis com a vulva para o prazer e procriação. Essa coisa toda. Então, isso era o normal. Então, isso era uma questão, aí vem a ciência. Se durante tantos séculos foi em nome de Deus que a gente está falando isso, agora é em nome da ciência. Isso aqui é o sexo normal, o que foge disso é anormal. É o que parece mais plausível, né? Olha, se não é por Deus, é pela biologia. Olha, foi feito aqui o pênis, foi feito aqui a vagina, então isso aqui precisa ter para que haja procriação e as coisas continuem sendo como normalmente são. Exato, ainda fica uma coisa de poder, né? Se você pensar, né? Quem que define o prazer do corpo? É interessante porque Freud vem falar sobre as perversões. Ele ainda tem muito resquício da sexologia do século XIX, que é muito cheio de moralismo também. Mas ele fala, gente, o que é perversão? Né? Hoje a gente tem pra gente entrar nesse lance picante dos dias dos namorados, pra gente não ir tanto pra história, como de fato as pessoas hoje elas podem ter mais liberdade para poder olhar para o sexo como algo bom, algo que traz vida, algo que traz prazer de verdade, sem medo, sem punição, sem esses estereótipos de que, sabe? Na minha cabeça, talvez funcione muito assim, entre quatro paredes, o homem e a mulher, no meu mundinho, é livre, tá? E aí as pessoas fazem o que mais dá prazer para elas, dentro de um consenso entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. Nunca porque o homem manda e... É claro que aí vai vir uns cabeção, não, porque os caras machistas, também tem aquela mulher também que não tem tanto... O que fazer para esse casal ter saúde sexual dentro de tudo essa história, dentro de todos esses conceitos, essa parte cultural, como fazer para o casal, seja hétero ou seja, vamos falar um casal gay, tá certo? Fala assim? O homo? Tá. Qual é a forma mais ideal para eu... Não hétero, porque existe uma grande diversidade de Então vamos pensar assim, vamos pensar para um casal hétero e para um casal não hétero, como é que ele caminha para ter uma vida sexual mais plena, assim, sem tantos medos e esses BO todo aí que você tá me falando? Então a gente estava falando aqui de normas, né? De normas, que pode, porque a gente tem que partir de algum lugar, né? Eu acho que é legal comentar sobre isso. Parece um papo chato no começo, mas é história, é cultura. História, a gente tem que resgatar, né? E quando você fala, né, quatro paredes vale tudo, acho que a gente pode fazer uns acréscimos, né? Em quatro paredes vale tudo, desde que sejam duas pessoas maiores de idade, duas pessoas vivas. Infelizmente a gente tem que tá, como sexólogo eu falo, a gente tem que acrescentar isso, vivas, humanas, maiores de idade e consensual. Aí sim a gente pode falar que vale tudo. Então, como ter prazer? Como entender o que pode e o que não pode? Começa muito do conhecer o próprio corpo, né? Tá. Como é que faz com relação à masturbação, por exemplo, né? A masturbação é um tema tabu em relação a pessoas cristãs, né? Não pode, por quê? A gente vive muito isso com os filhos, né? Sim. Aí é uma coisa interessante que eu trabalho como sexóloga, né? A questão da pornografia. Sim. Geralmente, quando alguém começa atendimento comigo, principalmente homens cis, né? Podem ser gays ou héteros, fala assim, tira a pornografia. Não é por uma questão moral. É por uma questão
Eu falo. Você indica tirar a pornografia. Tira a pornografia. Por quê? Primeiro, corpos irreais, atos sexuais irreais, geralmente não consentidos, violentos e cenas prontas. Entendi.